A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser uma voz ativa contra as injustiças que assolam a sociedade, incluindo o tráfico humano, que representa uma das maiores afrontas aos valores cristãos. Reforçar os princípios da fé, viver o Evangelho com integridade e priorizar os mais vulneráveis são passos essenciais para cumprir essa missão. É imprescindível que os líderes e os fiéis estejam alinhados à verdadeira essência do Evangelho, o amor incondicional, a justiça imparcial e o serviço humilde. Enquanto muitas instituições se perdem em disputas por poder, riqueza ou reconhecimento, a Igreja deve reafirmar seu compromisso em ser um agente de transformação, trabalhando em unidade para enfrentar os desafios contemporâneos com coragem e fé. Este é o momento de despertar, de redescobrir a relevância da Igreja no mundo moderno, não como uma entidade separada, mas como um pilar de esperança, justiça e cuidado. Ao se posicionar contra as trevas, a Igreja não apenas resgata vidas, mas também reafirma seu papel como reflexo do reino de Deus na terra. Que cada passo dado seja movido pelo desejo de glorificar a Cristo e de ser uma luz brilhante em meio à escuridão. Assim, a Igreja cumprirá seu chamado e deixará um legado de esperança, transformação e redenção para gerações futuras. Alinhamento com a missão de Cristo. As joias da Igreja, seus líderes, membros e ministérios, precisam ser um exemplo vivo de integridade, humildade e serviço, refletindo o caráter de Cristo em cada ação. Isso exige uma dedicação inabalável à missão de proteger os vulneráveis e enfrentar as injustiças que ferem o coração de Deus. Jesus, o maior exemplo de compaixão e justiça, nunca ignorou os sofrimentos dos marginalizados. Ele caminhou entre os excluídos, curou os feridos e declarou os caídos. Assim, a Igreja, como corpo de Cristo, deve seguir seus passos, comprometendo-se a ser uma luz nas trevas do tráfico humano e uma voz para aqueles que não têm voz. Esse alinhamento com a missão de Cristo implica em ações concretas. Ser um refúgio de esperança, a Igreja deve ser um lugar onde os feridos encontram cura, os desamparados recebem acolhimento e os injustiçados encontram apoio. Praticar a verdadeira humildade, reconhecendo que cada ação de humildade é um reflexo da graça de Deus. A Igreja deve atuar sem buscar aplausos ou reconhecimento humano, mas com o único objetivo de glorificar a Deus. Servir com amor incondicional. Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos, a Igreja deve se comprometer a servir as comunidades vulneráveis com humildade e dedicação. O desafio é grande, mas a promessa de Cristo é ainda maior. Ele garantiu que sua Igreja prevaleceria contra as portas do inferno, Mateus 16:18, e, ao alinhar-se com sua missão, a Igreja pode não apenas resistir às trevas, mas também trazer luz, restauração e esperança para um mundo necessitado. Que a Igreja se levante, não apenas como um símbolo de fé, mas como uma força transformadora, comprometida em combater o tráfico humano e em cumprir a missão de Cristo de trazer vida e liberdade para todos. Alinhamento com a missão de Cristo. As joias da Igreja, seus líderes, membros e ministérios, precisam ser um exemplo vivo de integridade, humildade e serviço, refletindo o caráter de Cristo em cada ação. Isso exige uma dedicação inabalável à missão de proteger os vulneráveis e enfrentar as injustiças que ferem o coração de Deus. Jesus, o maior exemplo de compaixão e justiça, nunca ignorou os sofrimentos dos marginalizados. Ele caminhou entre os excluídos, curou os feridos e declarou os caídos. Assim, a Igreja, como corpo de Cristo, deve seguir seus passos, comprometendo-se a ser uma luz nas trevas do tráfico humano e uma voz para aqueles que não têm voz. Esse alinhamento com a missão de Cristo implica em ações concretas. Ser um refúgio de esperança, a Igreja deve ser um lugar onde os feridos encontram cura, os desamparados recebem acolhimento e os injustiçados encontram apoio. Praticar a verdadeira humildade, reconhecendo que cada ação de humildade é um reflexo da graça de Deus. A Igreja deve atuar sem buscar aplausos ou reconhecimento humano, mas com o único objetivo de glorificar a Deus. Servir com amor incondicional. Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos, a Igreja deve se comprometer a servir as comunidades vulneráveis com humildade e dedicação. O desafio é grande, mas a promessa de Cristo é ainda maior. Ele garantiu que sua Igreja prevaleceria contra as portas do inferno, Mateus 16:18, e, ao alinhar-se com sua missão, a Igreja pode não apenas resistir às trevas, mas também trazer luz, restauração e esperança para um mundo necessitado. Que a Igreja se levante, não apenas como um símbolo de fé, mas como uma força transformadora,
comprometida em combater o tráfico humano e em cumprir a missão de Cristo de trazer vida e liberdade para todos. Reforçar os valores cristãos. Reforçar os valores cristãos é essencial para que a Igreja cumpra sua missão de maneira eficaz e fiel. Esses valores, fundamentados no amor, na justiça, na compaixão e na santidade, devem ser refletidos em cada decisão, ação e relação. O tráfico humano, uma das mais sombrias formas de exploração, desafia diretamente os princípios do reino de Deus. Por isso, é imperativo que a Igreja fortaleça a educação bíblica, equipando seus membros com o conhecimento das Escrituras, para que possam discernir o que é justo e agir conforme os ensinamentos de Cristo. Promova a unidade, trabalhando juntos como um só corpo, independente de denominações, para lutar contra o mal e defender os oprimidos. Viva a compaixão em ação, demonstrando o amor de Cristo através de ações concretas que tragam o rompimento e a esperança aos que sofrem. Além disso, é crucial que os líderes espirituais sejam modelos de caráter e coragem, inspirando uma congregação a ser sal e luz no mundo. Isso inclui combater a indiferença e cultivar uma cultura de cuidado e empatia, lembrando que cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Reforçar os valores cristãos também exige um compromisso com a oração e a dependência do Espírito Santo. Somente através de sua direção e poder a Igreja poderá superar as forças das trevas e cumprir seu chamado para ser um agente de transformação na sociedade. Que a Igreja, ao reafirmar seus valores, permaneça firme na verdade, resplandeça a luz de Cristo e continue sendo um refúgio para os feridos e um farol de esperança para o mundo. A falha da Igreja em enfrentar o problema. Diante dessa realidade, surge um questionamento imediato: onde está a Igreja? Enquanto o tráfico humano se expande, traz dor e destruição, muitas mercadorias parecem estar distraídas com questões internas, como disputas denominacionais, ambições financeiras e preocupações superficiais. A verdadeira missão da Igreja, cuidar dos necessitados, defender as vulneráveis e lutar contra as trevas, tem sido, em muitos casos, deixada de lado. É alarmante perceber como o papel profético da Igreja tem sido negligenciado. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação individual, mas também um chamado para transformar a sociedade. Jesus nos ensinou a amar e proteger as crianças, lembrando-nos de que dos tais é o reino dos céus, Mateus 19:14. No entanto, poucas igrejas têm utilizado sua voz para denunciar as atrocidades do tráfico de crianças ou para se envolver em ações concretas de combate a esse mal. O que a Igreja pode fazer? Educar e conscientizar. A Igreja tem um alcance único para educar as comunidades sobre o tráfico humano e seus perigos. Promover palestras, workshops e estudos bíblicos que abordem o tema é essencial para abrir os olhos dos fiéis. Mobilizar recursos. As igrejas têm acesso a recursos financeiros e humanos que podem ser usados para apoiar organizações que combatem o tráfico e oferecem suporte às vítimas. Campanhas de arrecadação e parcerias com ONGs especializadas podem salvar vidas. Advogar por políticas públicas. Líderes religiosos podem usar sua influência para pressionar governos a implementar e fortalecer leis contra o tráfico humano. A defesa pública é um papel crucial que a Igreja deve desempenhar em tempos de crise. Oferecer acolhimento. Igrejas devem ser espaços seguros para vítimas de tráfico e exploração. Programas de acolhimento, aconselhamento e reabilitação podem ajudar essas pessoas a reconstruírem suas vidas com dignidade. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser uma voz ativa contra as injustiças que assolam a sociedade, incluindo o tráfico humano, que representa uma das maiores afrontas aos valores cristãos. Reforçar os princípios da fé, viver o Evangelho com integridade e priorizar os mais vulneráveis são passos essenciais para cumprir essa missão. É imprescindível que os líderes e os fiéis estejam alinhados à verdadeira essência do Evangelho, o amor incondicional, a justiça imparcial e o serviço humilde. Enquanto muitas instituições se perdem em disputas por poder, riqueza ou reconhecimento, a Igreja deve reafirmar seu compromisso em ser um agente de transformação, trabalhando em unidade para enfrentar os desafios contemporâneos com coragem e fé. Este é o momento de despertar, de redescobrir a relevância da Igreja no mundo moderno, não como uma entidade separada, mas como um pilar de esperança, justiça e cuidado. Ao se posicionar contra as trevas, a Igreja não apenas resgata vidas, mas também reafirma seu papel como reflexo do reino de Deus na terra.
Que cada passo dado seja movido pelo desejo de glorificar a Cristo e de ser uma luz brilhante em meio à escuridão. Assim, a Igreja cumprirá seu chamado e deixará um legado de esperança, transformação e redenção para gerações futuras. Em meio à dor, clamam inocente, vozes caladas por um mundo indiferente, mas Deus ouve o clamor, vê a opressão e chama seu povo a lutar pela redenção. Levanta a igreja, o tempo é agora de ser a luz que brilha lá fora. Contra as trevas, ergue a canção, proclamando justiça, amor e salvação. Somos luz na escuridão, refletindo o coração de Deus. Vamos lutar, proteger, amar e em Cristo as vidas resgatar. Crianças perdidas, presas na dor, mas o Salvador traz o seu amor. Chamados a ser mãos que vão cuidar e com coragem o mal enfrentar. Não nos calaremos diante da injustiça. Nossa fé nos move, somos a igreja viva. Com graça e verdade iremos proclamar que em Cristo há vida e um novo lugar. Somos luz na escuridão, refletindo o coração de Deus. Vamos lutar, proteger, amar e em Cristo as vidas resgatar. Crianças perdidas, presas na dor, mas o Salvador